É super fácil fazer uma torre de temperatura para ajustar os parâmetros da sua impressora 3D. No Orca, tudo que você precisa fazer é acessar o canto superior, onde nós temos o item calibração, selecionar o material que você deseja calibrar e usar aquela informação que vem no rolo, que é o range de temperatura que você vai trabalhar, e definir aqui então aquele intervalo. Quando você marcar isso, o próprio software, através de um script, vai criar para nós uma torre com os degraus corretos, já com a graduação de 5 em 5 graus. O que nós vamos querer observar numa torre de temperatura como essa é a qualidade que nós temos da curva de autossustentação, o comprimento da ponte, que se ele vai ficar bem feito, se não vai ficar fios soltos, e esse pino fino aqui, que se ele vai conseguir ter um bom acabamento superior ou se ele vai ficar mal feito. Além disso, né, a gente vai olhar também, claro, a cor, o brilho das camadas ao longo dos degraus, se não ficou nenhum fio mal depositado, rugoso. E aí, tudo que a gente precisa fazer é fatiar. A princípio, parece que nada mudou quando a gente olhar, vai ter uma previsão de tempo, vai ter a informação de filamento gasto, mas se eu troco o filtro para o filamento para o filtro por temperaturas, olha só que legal. Ele já mostra para a gente aqui que tem um gráfico, né, de temperaturas e o gráfico corresponde à temperatura de cada degrau. Então aqui nós temos como fazer todo esse teste no Orca, é super fácil, basta usar o menu superior. Agora, no Bambu, nós não temos essa opção. Eu vou criar um novo projeto aqui. Opa, eu criei um novo projeto. E aqui a função calibrar, que ficaria aqui em cima, ela mudou de aba. Ela está agora aqui nessa outra área. E eu não encontrei aqui como criar automaticamente a nossa torre de temperatura. Então nós vamos fazer uma manualmente. O que não é um problema, porque é bom que a gente aprende a fazer e essa informação é válida para qualquer outro fatiador que nós tenhamos. Então eu fiz o download da torre de temperatura no thingiverse.com, procurei uma especificamente com o range de temperaturas que eu gostaria, e aí a gente vê que ela vem aqui de 235 até 190. 195, perdão. Eu não recomendo muito o uso de impressoras rápidas com temperaturas abaixo de 200, pode dar problema. Então eu vou fazer um corte rápido aqui nesse último degrau, vou cortar ele para fora, parar aqui nessa altura e pronto, cortei. Agora eu vou apagar o degrauzinho que eu não quero e eu vou ficar com um range de temperatura mais parecido com aquele que eu desejo, mais parecido com aquele que eu fiz no Orca. Então o que eu vou fazer nesse instante? Eu vou fazer um fatiamento novamente e o que nós vamos fazer é editar o G-Code gerado. Até a minha torre de temperatura aqui, vocês vão reparar que a hora que termina, eu já deixei aqui um código, porque eu já uso esse arquivo em aulas, afinal de contas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa customização e vamos fazer do zero juntos aqui, para vocês verem como se faz a edição do código G na Bambu. Pronto. Agora, tendo em vista que o meu primeiro degrau é 235 graus, o que eu vou querer fazer? Eu vou definir essa temperatura logo na primeira camada. Botão direito, adicionar código G-Code customizado, e eu vou pôr o comando alterar temperatura, que é o M109, e temperatura do quê? Da extrusora, que é o S. E aí eu vou usar o S e a temperatura desejada, que é 235. Se eu tivesse duas extrusoras, eu teria S1, S2. Se eu tivesse mudando a temperatura da mesa, eu colocaria B, de bad. Então eu poderia fazer essas modificações. Agora vamos elevar minhas camadas até a base do degrau superior e vou repetir o processo. Botão direito, editar G-Code, M109, que é o comando para alterar temperatura, da extrusora e o degrau que eu desejo. Apesar de ser muito mais trabalhoso, novamente, uma vez que nós aprendemos a edição do G-Code, você já está apto a fazer isso em qualquer que seja o fatiador que você encontre. Então, mais uma vez agora a M109, a M200, S220, definir aqui mais um degrauzinho. E vou fazer mais um só, eu não vou fazer tudo, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui para fazer todos, né? Então, vou fazer mais um só agora, M109 S, a temperatura da extrusora, e dei OK. Pronto, agora eu vou fazer um novo fatiamento, e igual a gente fez lá no Orca, ele vai mostrar primeiro uma tela com os valores de tempo, material consumido, mas a hora que eu altero o filtro das informações para temperaturas, olha que legal. Claro, como eu deixei a partir do quarto degrau numa temperatura específica, ele repetiu essa temperatura para todos os lances da nossa escada aqui, né?
Mas é só fazer a mesma edição de G-Code para cada degrauzinho e a gente vai ter aqui a nossa torre de temperatura customizada. Trocou de fabricante de filamento, está sentindo que o material com uma certa cor não está saindo tão legal, tem muito problema de web, basta você fazer a torre de temperatura e está tudo resolvido. Agora, lembre-se sempre de selecionar o material como generic PLA, tanto no Orca quanto no bambu. Afinal, a fabricante já cria um filamento com os padrões, os parâmetros otimizados para a sua impressora. Então, toda vez que eu vou precisar fazer torre de temperatura, eu vou usar a informação generic PLA, generic ABS, qualquer que seja.